agora um pouquinho para poder falar sobre esse apagão que aconteceu no Castelão. Agora sim, poder falar com um pouco mais de profundidade. Minhoca já passou um pouquinho sobre isso durante a análise do jogo. E aí, Minhoca, queria que tu falasse, né, trouxesse essa questão do que aconteceu lá do apagão, também toda a confusão que aconteceu lá dentro do Castelão, Pronto. assim, torcida, polícia, foi cenas bastante lamentáveis mesmo Total, para cara. você acompanhar. É. Enfim, tu estava comentando com a gente em off antes do programa começar, de áudios, vídeos que saíram e que Nossa, realmente, pô, grotesco. você vê isso, sim, é uma situação lamentável de todo jeito e ainda mais dentro do futebol, para quem é tão mergulhado e gosta tanto assim do esporte como a gente é algo que acho que ainda aumenta mais essa dor, principalmente você tendo esse lado humano com relação ao esporte. Pois é, cara, vamos lá, né? Vamos falar sobre esse assunto. Primeiramente sobre o apagão, né? Assim, é algo lamentável que isso aconteça novamente, né? Isso já tinha acontecido na final da Copa do Nordeste. Volto a falar. Quem quiser ir com a sua narrativa de que foi proposital, de que o Fortaleza que apagou a energia, porque garantiu o empate para não tomar o gol nos minutos finais, fique à vontade. Enfim, eu não vou falar isso, porque, como eu falei até lá daquela vez, né, que a gente fez a live aqui, enfim, eu trabalho com o fato concreto, né? O que se tiver uma situação ali e tal, então não vou trabalhar aqui na base da suposição. Então, assim, eu acho lamentável a Arena Castelão passar por um momento desse. É um estádio que cada vez mais está se deteriorando, cara, assim, sabe? É uma situação. A gente teve, na época da pandemia, incêndio, parte da laje caindo, torcedores mostraram fotos de parte da Arena Castelão já hoje, e tem 8 anos, cara. 8 anos que esse Castelão foi feito, né, para a Copa do Mundo. E a cada dia que se passa, você vê deplorável. O gramado é lamentável, né? Agora que parou o período de chuvas, até melhora mais, a bola está conseguindo rolar um pouco melhor. Mas, assim, é uma situação lamentável em que as autoridades aqui do estado, principalmente nesse período, vão ter que resolver essa situação. A gente vai ter um jogo na quarta-feira que pode também ter um apagão ali, né? O próprio Fortaleza passou por um momento de apagão no jogo passado contra o Curitiba. Então, assim, é algo surreal imaginar uma situação como essa no futebol, de uma Série A, uma situação como essa, em que o jogo não termina, realmente pelo tempo, ele termina por conta de um apagão, e é bom só para esclarecer, né? O jogo vai ser considerado 0-0 porque já tinha passado ali dos 35 do segundo tempo. Mas, assim, todo o contexto do jogo, né, para terminar dessa maneira, é algo lamentável, patético. Então, que as autoridades consigam corrigir isso, porque é algo que atrapalha o espetáculo, o esporte, atrapalha tudo, né? E aí, claro, as pessoas que acham que aconteceu algo de maneira proposital sempre vão colocar essa carta na mesa, porque o contexto ali e tudo mais vão achar que era uma coisa que estava desenhada para acontecer. Eu acho lamentável de todos os cenários, até mesmo nesse cenário que a pessoa considera que é algo proposital, entendeu? Se isso aconteceu, como alguns alegam, mais lamentável ainda, se isso aconteceu, né? Então, acho bem lamentável. E aí, para mim, vem um ponto mais sério da situação. Quando aconteceu o apagão, ficou muito bonito de ver ali as torcidas com celulares, que acontece, né? Todo mundo lá com o celular e tal, então ficou muito legal, bonito de ver. Só que chegou um determinado momento, acho que depois de uns 10 minutos de apagão, começou a ter uma correria lá nas arquibancadas, porque estava tudo apagado, né? Os jogadores estavam em campo. E aí, cara, eu recebi alguns vídeos, claro, eu até conversei aqui com vocês em off, porque eu falei, cara, tem até aqui um conteúdo, mas eu acho que é muito pesado para mostrar, porque tem um relato na hora que começa uma briga, não sei se. E aí, assim, cara, tem várias possibilidades de ter acontecido. Pode ter sido uma briga entre pessoas, especificamente ali, sobre uma situação, pode ter acontecido uma briga de. Não acho que foi de polícia com torcida, não acho que foi de torcida do Palmeiras com torcida do Fortaleza, mas aparentemente aconteceu um incidente que várias pessoas, que alguns torcedores passaram a agredir uma pessoa lá. Não sei se o cara estava tentando assaltar, não sei se alguma coisa aconteceu. E aí, cara, os relatos são muito chocantes, muito chocantes. É uma mulher desesperada dizendo não façam isso com ele, é um ser humano, porque, cara, aí eu acho que é o pior da nossa sociedade. Algumas pessoas acham que quando acontece uma situação como essa, na base da selvageria, você acaba resolvendo. Então dá para ouvir no relato que eu vi do áudio,
era um cara falando assim, tu não é o bichão, tu não é... não dava para ver, que a imagem estava escura, mas aparentemente muita gente agredindo esse cara no chão, entendeu? Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente fala dessa discussão da violência, eu lembro, por exemplo, do caso do Will Smith no Oscar, que muita gente falou assim, o Will Smith fez a coisa certa, agredir. Essas pessoas que falaram esse tipo de coisa, que tem essa mentalidade que a violência é aquela coisa. A gente está falando de maneira racional aqui, entendeu? Eu posso estar usando esse discurso e amanhã, por exemplo, alguém me vê na rua perdendo a cabeça e agredindo uma pessoa a ponto de matar. E aí a incoerência da minha parte, do que eu estou falando, da minha ação. Mas qualquer ser humano pode perder a cabeça para agredir. Agora, de maneira consciente, você incentivar uma violência, seja, e aí a gente não sabe o contexto do que aconteceu ali na Arena Castelão, mas esse tipo de selvageria é o que mais afasta o torcedor. Então não é a primeira vez, infelizmente, e aí também não é só com Fortaleza, mas nos jogos do Fortaleza até acontece de uma maneira vez ou outra mais recorrente. Dos 25 mil que estavam na Arena Castelão ali, era um grupo de 20 pessoas que estava promovendo aquela barbaridade, e é uma coisa que deveria, obviamente, ser sempre combatida com... Claro, no meio do apagão, a situação ficou totalmente ali, não tinha câmera, não tinha nem como identificar, né? Até nas imagens que eu recebi, não dá nem para saber quem são as pessoas, se é uma pessoa alta, se é baixa, só dá para ver o gritaria, correria de todo mundo. Então, eu acho, eu acho que é o fundo do poço, como sociedade, a gente chegar para situações como essa. Eu só espero realmente que a gente sempre consiga identificar qualquer tipo de torcedor que promove um tipo de selvageria dessa, porque se tiver uma pessoa que foi assaltada, que não sei o quê, que obviamente os seguranças do estádio, que a polícia do estádio consiga prender a pessoa, porque a partir do momento que a população ela tem que tomar as rédeas para resolver essa situação, aí é a barbárie, cara, entendeu? Porque vai lá, o cara tá lá, eu vi um cara assaltando, como é? O cara tinha uma camisa vinho. Aí o cara, eu tô passando, o cara era barbudo, aí o cara me vê, o cara vai lá e começa a me agredir. Aí, entendeu? Então não é dessa maneira. Eu acho que quanto mais a gente tiver um controle melhor e, obviamente, uma segurança melhor para tentar identificar essas pessoas que atrapalham o esporte, a sociedade de uma maneira geral, melhor. Eu acho que para a gente tentar, pelo menos, diminuir esses incidentes que, infelizmente, a cada ano a gente vai vendo relatos. Esse ano a gente teve, claro, situações diferentes, mas a gente teve agressão de torcedores ao ônibus do Bahia, enfim, vários casos que aconteceram, né? Então, torcedores que acabam se sentindo realmente muito escorados por conta dessa impunidade. Eu só espero realmente que não tenha acontecido nada grave, pelos relatos que eu peguei, assim, bem por cima, porque também não deu para entrar com muito detalhe. Eu espero que pelo menos alguém possa ter sido, pelo menos, preso, enfim, para evitar de que volte ao estádio, mas isso cada vez mais afasta o torcedor. Hoje, por exemplo, o torcedor do Fortaleza que foi ao estádio, que nem era tão numeroso assim, vendo uma situação como essa, o cara não tem a menor esperança de retornar, mesmo talvez a equipe jogando bem, entendeu? Porque o que está acontecendo, o cara sai de casa ou para ser assaltado, ou para talvez ser agredido, gás de pimenta, tem muita coisa que só afasta o torcedor do estádio. Então, eu entendo perfeitamente. E aí é onde entra também a responsabilidade dos clubes. Os clubes têm como combater isso? Eu acho que tem. Não é fácil. Até porque também a própria polícia, de uma maneira geral, para combater o crime, também não consegue resolver da noite para o dia. Mas cada vez mais, se a conscientização e, obviamente, o controle for maior, a gente, eu acho que tem uma possibilidade de pelo menos coibir, né? Coibir e, no caso, tentar afastar as pessoas que não querem participar disso. Então, eu só tenho a lamentar pelos incidentes e lamento todo mundo que tenha... Porque teve muitos relatos de pessoas idosas, crianças, sabe assim, ensanguentadas, chorando. Então, pô, caramba, parece que estava tendo um ataque de uma gangue contra pessoas totalmente inocentes, né? Então, eu acho lamentável tudo isso. Infelizmente, aconteceu de novo. É extremamente triste tudo isso. E, pô, a cada ano que passa, cenas assim vão se tornando, infelizmente, cada vez mais comuns no futebol e a falta de atitude do poder público, em conjunto com os clubes, para coibir essas situações, como tu bem destacou, afasta o verdadeiro torcedor de lá da arquibancada, que é o lugar dele para poder estar acompanhando e apoiando seu